Olá, povo de Deus! Vamos chegando, vamos se acomodando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre proteção à criança e adolescente. Nós estamos no mês de maio, maio laranja, mês da proteção à criança. E eu convidei uma pessoa muito especial hoje para conversar com a gente sobre isso. Ela é advogada do projeto Nossas Histórias Curam. E eu quero que vocês conheçam um pouco o projeto, quero que vocês conheçam um pouco a Rayane. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou esperar ela chegar pra gente começar o nosso papo. Cadê a dona Ray? Aproveita e convida seus amigos para virem entrar aqui. Chama eles para virem assistir a nossa live de hoje. Que eu espero que a gente aprenda bastante sobre leis de proteção à criança. Questão de abuso. A dona Rayane chegou. Oi, oi, boa noite. Tá travando? Deixa eu botar um fonezinho aqui pra melhorar, peraí. Tá. Peraí. Seja bem-vinda aqui, querida. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigada. Que legal te Obrigada pelo ver assim. convite. Meu Instagram é teu, a hora que você precisar. Então, a gente está no mês de maio, né? Que a gente considera maio laranja, de proteção à criança, e aí eu tô trazendo algumas pessoas para conversar comigo a respeito disso, de proteção ao abuso, como cuidar, enfim. E aí, pensando numa advogada, eu falei, eu preciso trazer à luz da lei como que a gente faz também para proteger as nossas crianças. E a primeira pessoa que eu pensei foi você, não só proteção à criança, mas dentro do seu trabalho também, proteção à mulher, né? A vítima de abuso, a meninos também, né? A gente nunca pode esquecer que os meninos são muito vítimas também da violência sexual. Então eu queria que você se apresentasse o seu projeto, projeto do Nossas Histórias Curam, e que a gente começasse por aí. Boa noite. Meu nome é Rayane. Eu faço parte do projeto Nossas Histórias Curam, coordenado pelo pastor Anderson Silva, né? E assim, é um projeto que eu simplesmente sou encantada por ele, pois a gente tem ajudado muitas vítimas, né, que sofrem abuso sexual, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Porque antes a gente atendia só na questão no âmbito religioso. Hoje a gente já atende fora do âmbito religioso. E assim, é tão bom quando você vê que aquela vítima que às vezes tinha receio de falar sobre o assunto, não tinha coragem, passa a deixar de ter esse medo e vai lá e denuncia. E assim, não é uma questão de vingança, é uma questão da pessoa ver que tem um Estado que está ali para apoiar ela, que ela tem direitos e que tudo aquilo pode se tornar somente uma lembrança ruim, mas que ela saiba lidar com aquilo através de um tratamento, através, né, de às vezes até um ressarcimento do que foi feito, assim, não tem como ser ressarcido, mas assim, uma ajuda de curso para ela poder ter uma vida melhor, né? Porque muitas vezes tem gente que necessita mesmo de um tratamento mais intenso, com medicação, todas essas coisas. Ô, Rai, e qual que é o procedimento quando alguém chega aí? Assim, o que vocês mais recebem? É mais mulher adulta? É mais Desculpa, tá travando. criança?
Ó, eu tô te vendo bem. Tô te vendo bem. Tá? A gente recebe mulher adulta que sofreu o abuso quando criança e mulheres adultas que estão sofrendo ainda, né, o abuso. No caso, não se trata de abuso, porque abuso é somente com criança, né? No caso, seria assédio, estupro, essas coisas assim. Que no caso também, muito por conta da religiosidade, que tem muitos líderes religiosos que acabam se aproveitando da situação de vulnerabilidade de uma mulher e aí acabam, né, cometendo esses tipos de crime contra essas mulheres. Sim. Como que você acha, Rai, dentro da tua experiência, né, de relatos, o que mais acontece com a criança? Formas, né? Porque eu acho que quando a gente começa a entender o modus operandi de um abusador, e eu imagino que exista um perfil de comportamento, né? A gente consegue prevenir. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim. O que que hoje nós podemos fazer para prevenir que uma criança seja abusada? Eu acho que o diálogo, né, entre os pais da criança com a criança, ou o responsável pelaquela criança, é muito importante explicar, né, assim, de uma maneira que seja clara para a criança e de uma maneira que não vá ferir a dignidade sexual daquela criança. Explicar que não pode pôr a mão aqui, não pode pôr a mão ali, né? Aos poucos, conforme a criança for se desenvolvendo, for crescendo, ela vai entendendo melhor. Mas, assim, é muito importante que o pai e a mãe aconselhem, né? Diga, olha, você não pode tomar banho com seu tio, não pode tomar banho com seu primo, entende? Coisas assim que uma criança tem a capacidade de entender, né? Eu acho isso muito importante, essa prevenção, né? Porque muitas vezes acontecem coisas que a criança nem entende o que está acontecendo. Por isso que se chama dignidade sexual, porque assim, é uma dignidade que ela tem ali de ainda ter aquela inocência, sabe? De não entender o que que é. Ela não tem a capacidade psíquica para entender o que é um ato sexual. E quando aquilo vem à tona de uma vez, quando alguém mostra um vídeo pornográfico, toca ela de uma maneira diferente, ela não vai entender o que está acontecendo. Ela, às vezes, pode até achar que é normal, que é um ato carinhoso. Por quê? Porque as pessoas que cometem esse tipo de crime são pessoas de confiança, são pessoas da família, são vizinhos, são amigos, entende? Isso é muito complicado, porque até pessoas nas quais eu trabalho, que têm anos de prática, falam, já chegaram para mim, mães, né? E falaram que é tão complexo que às vezes a gente tem que duvidar de tudo e de todos e sempre estar disposto ali, como os pais, né, a prevenir aquela criança de passar por uma situação dessa. É Como muito que o pai, complexo, como é mas que o dá para. pai dá, né? Mas como é que eu faço? Se eu for a mãe de uma criança, como é que eu faço para não surtar diante de uma realidade dessa? Porque eu não posso confiar em ninguém. Não, não é complexo, né? Mas é exatamente isso. Conversar com a criança, ter um relacionamento saudável, onde a criança tem aquela confiança de te reportar tudo que acontece na vida dela, porque tem muito pai, muita mãe que reprime tanto a criança, que a criança não tem coragem de falar certas coisas, pelo fato de ter medo de o pai, a mãe De apanhar, brigar né? com ela, né? Uhum, Uhum. Eu acho que essa relação de confiança entre os pais e os filhos ajuda muito. sim. Bom, agora vamos entrar no ato em si. Se eu descubro, se minha criança me conta, eu descubro que, que aconteceu a violação sexual da criança, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeiro eu levo ela no hospital, primeiro eu levo ela para um advogado. Qual é a primeira coisa que eu faço?
Porque eu imagino que o Você deve primeiro sentimento seja a vergonha, a raiva, a vergonha, e aí eu tenho que administrar esse sentimento todo. Como que isso acontece, Rai? A primeira coisa que deve ser feita é você ir até uma delegacia. A melhor delegacia que eu acho assim é especializada, né, na criança e no adolescente. E aí lá eles vão encaminhar a criança, se tiver tido o ato sexual em si, vai encaminhar para o IML, vai ser feito todo tipo de exame para poder ser constatado se houve ou não a relação sexual em si. Eu sei que é doloroso, mas esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos, às vezes acaba dando mais errado do que certo, porque cabeça quente, um pai, uma mãe pode chegar até a cometer um homicídio, né, de tanta raiva na hora, e não vai resolver o problema. Então, porque já teve casos que realmente aconteceu, que eu já vi, eu estive no processo e o pai foi lá e matou o abusador, só que foi muito difícil de comprovar de que o cara tinha abusado da criança, porque já tinha passado o tempo do ato sexual, e aí, né, tem que ser na hora para ser feito o exame no IML. E é por isso é importante ir até uma delegacia e reportar tudo que aconteceu. Sim. Qual que é a diferença para a justiça? Porque eu sei que, assim, assédio sexual em adulto é configurado crime? Não é. Sim, em Se eu adulto? mando, se eu mando, por exemplo, se eu mando uma foto pelada para alguém, isso é assédio? O assédio sexual, ele depende de uma hierarquia. Por exemplo, né? Por exemplo, um chefe me manda foto das partes íntimas dele. É Entendi, configurado o assédio sexual. entendi. Então, na criança, se não há penetração, se não houve o ato sexual em si, como que eu provo que essa criança foi... Porque é abuso do mesmo jeito. Sim, E como que eu provo isso? acho que travou. Não provo. Tem a chamada, tem um crime chamado que é da satisfação da lascívia mediante a criança ou adolescente. O que é isso? Hum, Quando um adulto, ele às vezes quer se masturbar, não sei se pode falar essas palavras aqui no teu Instagram, pode. que às vezes ele quer se masturbar ou praticar algum tipo de ato sexual na frente dessa criança. Esse é um tipo de crime. Esse crime ele é tipificado no Código Penal, no artigo 218, que fala assim, ó, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Até mesmo praticar uma relação sexual na frente de uma criança, né? Porque tem o tal do voyeurismo, eu acho que é, né? Que gosta de ser Sim, assistido. Essas coisas sim. assim é tipificado como crime no Código Penal. É porque Então, assim só é falado sobre o estupro, né? sim, Assim, exatamente. E eu falo muito aqui, e falo muito mesmo, a respeito de cama compartilhada de pais com hum, crianças. E aí a mulherada fica louca comigo, porque, enfim, idolatria da maternidade alto nível Full HD. E eu falo muito disso, porque eu sei que assim, mas a criança precisa de acolhimento. Eu concordo, ela precisa de acolhimento. Mas às vezes acolher uma criança é protegê-la do ambiente ali da cama conjugal. Pais que fazem sexo no mesmo quarto em que seus filhos estão entram nessa configuração criminal? Ou tem que ter a intenção da criança assistir?
tem que ter a intenção da criança assistir, mas assim, existe no direito também a chamada omissão. O que é a omissão? A omissão, você comete o crime mesmo não querer, não cometendo, como que eu posso falar? Sem Por exemplo, intenção. eu tô vendo que eu tô vendo que meu marido tá repreendido, mas assim, tô vendo que meu marido tá cometendo um ato sexual, tá, sei lá, se masturbando, fazendo alguma coisa do tipo na frente de uma criança e não faço nada. Tanto ele quanto eu vou responder por aquele crime, porque eu não fiz nada e o meu dever é de proteger aquela criança. Só que não tem nada a ver com o que você me perguntou, mas eu achei interessante falar. Mas essa questão eu acho que tem que ter intenção, sim, de estar querendo que a criança veja aquele ato sexual em si. Mas é complexo, eu acho, no meu entendimento, né, tá Configura. ferindo sim a dignidade sexual da criança, mas Sim, não tem essa tipificação exata no Código Penal, sabe? sim. Daí vai depender Porque tem que ter a da ação do intenção, advogado. Uhum, sim. sim. Você estava falando de tempo, né? Que assim que a criança sofre abuso, é importante que ela vá imediatamente fazer o exame. E se isso não Uhum. acontece? Qual é o tempo de prescrição disso? Se já passou muito tempo, por exemplo, a criança foi abusada aos 5 anos e ela só conseguiu contar aos 10. Como que acontece esse processo, esse procedimento? É porque, assim, no direito existe. Desculpa, tá travando, aí parece que eu tô te cortando. Não, mas tá tudo bem, manda ver aí. Ah, tá. É porque no direito existe a chamada prescrição. O crime, ele prescreve e você não pode mais denunciar aquele crime, não tem aquele prazo. No caso de crimes praticados contra a criança, esse crime só começa, a prescrição dele só começa a partir dos 18 anos daquele indivíduo. Ou seja, se ela tem 10 anos, ainda não prescreveu, ela pode ir até uma delegacia e falar, relatar a voz da criança, o relato da criança, tem muita força nesse tipo de crime. A voz da vítima, o relato da vítima tem muita força. Sim. Como lidar com pais que não acreditam no que a criança está falando? Porque eu fiz uma enquete há um tempo atrás aí, perguntando se as pessoas sabiam a quantidade de crianças que sofriam abuso, que a maioria dos abusos são feitos dentro de casa ou dentro de pessoas conhecidas da família. E perguntei se as pessoas acreditariam se uma criança contasse. E muita gente disse que não. Porque a criança, a gente geralmente trata como se não soubesse nada sobre coisa nenhuma. Né? Então a gente trata como se ela fosse burra, como se ela não entendesse nada, como se tudo que ela diz fosse uma grande besteira. Então, como lidar com isso num assunto tão grave? Porque a gente sabe também que a criança também mente, né? Todos pecamos e carecemos né? Mas como fazer essa diferença entre o crer e o não crer? Enfim, você já viveu isso aí? Como é que é? Um pouquinho, eu não entendi bem. Como que acreditar naquela criança, né? Se aconteceu. Isso. É porque, assim, geralmente, o criminoso, ele tem a amizade com os pais da criança, ele é o próprio pai. E existem casos também, é bom se falar aqui, de mulheres que cometem abuso contra criança e adolescente. Porque Sim. tem muito aquela ideia de que, né, colocam na cabeça de que mulher não jamais cometeria esse tipo de crime, mas infelizmente existe esse tipo de pessoa, né, E que comete bastante, esse. né? Porque acaba Babá. que
se torna fetiche, né? Assim, na cabeça de outras pessoas, que a professora mais velha, né? A babá mais velha, isso é colocado até em filmes, que eu acho muito errado, né? Que o menino se apaixona pela professora, o menino se apaixona pela babá, enfim. E o que eu quero ressaltar aqui é que ambos os sexos cometem esse tipo de crime. E aí é difícil, imagina, você tá lá na sua casa e seu filho chega para você falando que o seu irmão abusou sexualmente dele. É difícil, mas assim, tem que ser investigado. Você tem que observar o comportamento daquela pessoa, né, com a criança. E realmente acreditar na criança mesmo, ter um bom relacionamento, a fim de que essa criança conte tudo para você do que aconteceu. Como que é o encaminhamento psicológico dessa criança depois? No judiciário é feito o encaminhamento, né, dessa criança para psicólogos especializados nessa área. Tanto é que no teste de crime não é feito com a criança estando lá presente na sala de audiência. É feito um tipo de escuta especializada, onde tem uma psicóloga que vai conversando, pergunta como foi o dia daquela criança, e vai perguntando, entrando um pouquinho ali, né, na cabeça dela, até que se cria uma relação de confiança para que aquela criança relate o que aconteceu e diga. Às vezes a criança nem entende. Já participei de audiências que a criança nem sabia como chamar o órgão sexual do homem. Ela falava um negócio dele, sabe? Aquela coisa tão inocente que ela nem sabia como chamar. E aí é isso. A psicóloga vai perguntando aos poucos, mas como é que é o seu relacionamento com fulano? O que ele faz de diferente? Em que partes do seu corpo que ele toca? E aí é desse jeito que é feita a entrevista com a criança, né? Eu acho muito Sim. bacana esse trabalho do judiciário ao interrogar esse tipo de crime, de esse tipo de vítima, né? Que é muito vulnerável, né? Às vezes sem querer mentir ali, né? Na hora, pelo fato de se sentir envergonhada e tal. Eu imagino a cabeça dos pais também, né? Dessas crianças, quando descobrem e como lidar com isso também, né? Porque de alguma forma os pais acabam se sentindo Quando não há responsáveis. gravidez, transmissão de doenças, né? Já peguei casos, muitos casos, que aconteceu esse tipo de coisa, esse tipo de tragédia, né, digamos assim. O Rai, como que é a interpretação da lei no caso de vulneráveis que engravidam vítimas de violência sexual e os pais decidem pelo aborto? Você já pegou algum caso desse? Não, mas é bem complexo e assim, a lei ela tá muito do lado de que a criança não tem a obrigação de ser responsável, né, de ser mãe naquele momento, porque a questão da dignidade sexual dela mesma ali ter sido atingida, que é um bem jurídico. No direito, nós temos os chamados bens jurídicos, que, por exemplo, é a vida, é a dignidade sexual, é o seu patrimônio. E aí, quando esse bem jurídico ele é atingido, cabe ao Estado te resguardar, né, e fazer com que você pelo menos seja ressarcido. Às vezes não tem como você ser ressarcido, né? Mas assim, pelo menos encontrar algum jeito de poder minimizar o que foi feito contra aquele bem jurídico seu. No caso da criança, né? Ela vai olhar para aquele bebê, ela vai engravidar, ela vai passar por todo aquele constrangimento antes da hora, né? Que não tem nem maturidade para ter um filho. E aí vai
pode acabar, sei lá, até no estado puerperal, que é quando a mulher acaba de ter o neném, né? Que ela fica mais sensível às fortes emoções, acaba que pode até matar uma outra criança. E tiver e houverem outras tragédias, né? Não sei. Assim, é porque eu fico muito na dúvida que, como cristã, eu Sim. penso também na vida daquele ser que está dentro da barriga daquela outra criança. Eu, assim, eu fico até sem saber o que falar nesse tipo de caso, porque, Sim. como cristã, eu me sinto. Não sei nem explicar, fico até. Porque eu peguei uns casos, assim, bem parecidos, e, assim, até para a gente, como advogado, a gente se sensibiliza tanto que a gente se sente na pele da mãe daquela criança, sabe? Que está passando por De tomar uma aquilo. decisão tão grave, né? E uma decisão que vai repercutir para sempre, seja abortando quanto gerando o filho. Não importa. A Sim, decisão tomada, ela vai reverberar para o resto da vida daquela criança. Então, eu creio que o mais importante que nós temos que fazer hoje, e por isso eu estou buscando falar disso bastante esse tempo, é a prevenção, é o cuidado. prevenção é melhor. Pois é, porque. E, Pode falar. e tirar esse tabu de que criança não tem que ter um conhecimento do que são as coisas, mas não de uma forma Sexualizada, né? também vulgar, né? Tem que ser de uma forma, de uma linguagem que a criança entenda. Falar mesmo, olha, o ano não pode tocar aqui, não pode. Porque tem muitos pais que, por medo da criança se sexualizar, e isso não vai acontecer. Dependendo da forma como você fala, isso vai prevenir, né, que uma coisa ruim aconteça com aquela criança. Sim, é apresentar para ela o próprio corpo, a intimidade e a privacidade, né? A gente precisa fazer o trabalho de educação sexual infantil. Acho que desde que nasce, a criança tem que saber o que é o corpo dela, porque a gente, a gente proíbe tanto esse assunto que a criança, ao invés de descobrir com a gente, vai para a rua, vai para a internet, vai para o coleguinha, vai para o YouTube, vai para os piores recursos para aprender uma coisa que devia estar aprendendo em casa. E aí, assim, eu vejo que falta também muito disso nas igrejas. Eu sei que a gente não pode exigir isso das igrejas, porque isso não é responsabilidade da igreja, isso é responsabilidade dos pais. Mas falta muito isso também, esse assunto ser abordado na igreja. A questão é que eu tenho visto que, até por causa do Nossas Histórias Curam, isso está ficando mais evidente. Não estou dizendo que acontece mais, eu estou dizendo que está mais evidente. Assim como a violência sexual contra a criança, ela não está acontecendo mais hoje, ela só está sendo mais falada, porque isso já acontece desde sempre. E eu tenho visto, através do projeto, que acontece muito no ambiente religioso, que deveria ser um lugar de segurança, né? Então, como que eu consigo entender essa diferenciação entre eu poder confiar, até que ponto, de deixar, por exemplo, o meu filho ir para a salinha das crianças? Como costuma ser essa abordagem desses líderes abusadores com crianças? Isso acontece ou só com mulher adulta? Ah, acontece, sim. Ele cria uma relação de intimidade, confiança com aquela criança, e às vezes até há ameaças, né? Fala, olha, se você falar isso para o seu pai, para sua mãe, eu vou dizer que é mentira, ninguém vai acreditar em você. Há aquela manipulação, né, que o adulto faz com a criança. Mas uma criança sendo bem educada pelos pais, sendo bem esclarecida quanto ao que pode e o que não pode, eu acredito que ela vai conseguir sair dessas situações tranquilamente, porque
Uma criança que sabe que um adulto não pode pegar, ela já grita, já sai correndo, já que tem uma relação saudável com seus pais, já fala, olha, pai, mãe, aconteceu isso e aquilo, né? E eu acho que isso... A educação sexual, ela é muito necessária, Sim. E, né? é, E, para mim, na minha opinião, tudo começa pela educação. Se a educação for a base forte, você previne tantas coisas, né? Você previne inúmeras coisas, inclusive o fato de uma criança sofrer um abuso sexual. sim. Mas Vocês agora, têm. quando se trata de bebê, né, que é mais complexo. Meu Deus, não quero nem entrar nesse assunto, eu fico mal. Quer não? Então tá. Não, mas fala, Rai. Quando se trata de bebezinho, é muito mais complexo, porque assim, eu acho que o pai e a mãe têm que observar. Inclusive, eu digo pai e a mãe porque tem muitas vezes que as mães abandonam os pais e aquele pai fica com a responsabilidade de criar aquela criança, né? Uhum. Que acontece muito. E tem que observar se tá tudo ok com as partes íntimas dela, né? Daquela criança. Porque às vezes eu já participei de processos que o pai e a mãe descobriu que a criança chorava muito e não sabia o porquê que aquela criança chorava. Quando foi limpar as partes íntimas, viu que estava sangrando, e aí começa a investigar, né? O que estava acontecendo. Quando foi descobrir, era o irmão, entende? Outra criança. Não, adolescente. Como lidar É com por isso isso que tem. judicialmente, Rai? No caso de adolescente, cabe a internação, né? Ele não é preso, porque adolescente não comete crime. Meu Deus, olha, esses pais sofrem demais. Se eu, se eu for contar todas as experiências que eu tive nesse âmbito de abuso sexual infantil, nossa, você sai daqui horrorizado. E como que você lida com isso, Rai? Como é que você se limpa disso, né? Porque é uma carga muito pesada. É muito complicado, porque assim, você lida com a criança que foi abusada, você lida com o abusador, porque às vezes você tem que olhar para a cara da criatura, você tem que lidar com os pais devastados ou coniventes, que é ainda pior, e você tem que voltar para casa e continuar com a sua vida. Como? É você realmente entender que aquilo lá é o seu trabalho, que a sua vida é outra coisa. Porque você tem que saber separar e pedir a Deus. Eu peço muito a Deus para Deus me resguardar, né, de qualquer trauma quanto a isso. E simplesmente, porque eu me comovo muito com essas causas, já peguei processos assim que eu quase que me emocionei no momento da audiência, mas você tem que se controlar e ser um profissional ali que aguente o rojão mesmo. E você tem Aguente. filhos? Não, ainda não. Mas pretendo. Não desistir por causa disso. Eu imagino que isso deva causar muito temor, né? Com certeza. Mas eu tenho a consciência tranquila de que realmente isso me mostra o quanto que é importante, né, a relação de amizade também entre os pais e os filhos, né? E eu vou ter isso. Sigo até uma psicóloga que fala sobre educação sexual. É muito bacana. Esqueci até o nome dela, mas Né, ela Leilani? explica Não. muita coisa. Essa questão até de tomar banho, de como tomar banho. Quem? Leilani. Leilani É ela Rocha. mesma. Aham. Nossa, ela é sensacional. Gosto muito da página dela. E ela fala sobre essa relação, né, de amizade. De que realmente você tem que ensinar a criança em até que ponto um adulto pode ali estar passando a mão no corpo dela
que está sendo legal, que está sendo bacana, que não está sendo um abuso, e até que ponto não pode estar passando a mão. E Sim. é falar E quando a, mesmo, não pode, pode. e quando a criança não tá afim, respeitar também, né? Porque eu vejo muito isso, Sim. assim, ai, vai lá e beija o tio, vai lá e beija a tia. Ai, mas eu não quero. Não, mas é seu tio, vai lá e beija. Não, se a criança não quer, respeita a vontade da criança. Se ela não quer, ela não quer. E a gente precisa aprender a respeitar, respeitar o corpo da criança, o limite da criança, a privacidade da criança e a intimidade dela. A gente tá fazendo com que a criança seja um corpo com a gente, seja propriedade pública. A gente parou de respeitar a individualidade das crianças. Rai, quais são as E tem penalidades também, eu não sei hoje? se você acha interessante abordar. Pode falar, pode falar. Ah, desculpa. É porque travou para mim, eu achei que você Sim. estava. Pode perguntar. Não, fala, o que que você ia falar isso que é interessante? Minha pergunta eu pergunto Não, depois. mas se você ia continuar, às vezes é o que eu ia falar. Não, eu ia falar de penalidade. Quais são as penalidades hoje para isso? Para qual tipo de crime que você está querendo falar? Do estupro De, de vulnerável? é, O estupro de vulnerável, ele está no artigo 217-A do Código Penal. tá travando super, Rai. Repete para Lembrando mim. daquilo que eu te Repete para falei mim. anteriormente, e tá bom? Tá travando super. Você estava falando do código 217A, do Código Penal. É, o artigo 217-A que fala que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado crime, né? E a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Lembrando, né, da questão da prescrição. Por exemplo, aquela criança só teve coragem de falar aquilo aos 21 anos. Não foi prescrito, porque a prescrição começa a percorrer dali para frente, a partir dos 18 anos. Por que E é, disso? Porque o jurista teve a noção, graças a Deus, de que muitas vezes aquela criança não fala aquilo na infância. Ela só vai criar a coragem de falar pelo fato dos pais não acreditarem nela, pelo fato de se sentir até culpada. Às vezes a criança acha que ela que sensualizou para aquele adulto. sim. O adulto E convence ela disso aí, também, né? menina, eu já escutei em audiência gente falando que a criança estava sensualizando para ela. Olhei assim, eu falei, realmente. Doente E mesmo. assim, essas pessoas que são abusadores geralmente já foram abusadas, né? Também, quando mais novos. E é procurar tratamento, porque se não for tratado, só vai continuar fazendo aquela mesma coisa, infelizmente fazendo mais vítimas, né, desse tipo de crime horroroso. E o tempo de prescrição é a partir dos 18? Quanto tempo? Peraí, deixa eu ver aqui. Mas a prescrição é de, acho que são 20 anos. É porque eu estou Nossa, então. nervosa, minha primeira live. Ai, é mesmo? É mesmo, Rai? Que gracinha, que privilégio. Estou me sentindo privilegiada. Por isso que eu tô toda tremendo aqui. A gente esquece tudo. É 20 anos mesmo. São 20 anos mesmo. Nossa, não, mulher, não fique nervosa, não. Tô Nós estamos aqui só trocando. nervosíssima aqui. Brincando. Não, as meninas não falaram pra você que aqui é super tranquilo. Pois Respira, é. fica sossegada. Não, e o Sossegada. engraçado, quando a gente fica nervosa, a gente sabe aquele tema, mas foge, né, da mente. Pode. Mas que bom que então Mas a primeira foi comigo, que daí é super tranquilo. Não tem pressão nenhuma, não.
Eu, na verdade, sou uma pessoa muito tímida. Não sei como é que eu fui fazer direito, mas assim, eu sou apaixonada pela minha profissão. E, assim, graças a Deus, cada dia eu tenho passado por cima dessa minha timidez aí. Sim. Tenho superado. Ô, Rai, e E de é isso, é 20 14 anos a prescrição. sim, e de 14 a 18 anos entra em que modalidade aí de crime? Porque até 14 é vulnerável, e depois? Sim, é o estupro de pessoas menores de 18 anos ou maiores de 14 anos. De 14, ou maiores de 14 anos. Ele está tipificado no artigo 213 do Código Penal. E assim, ele entra como uma qualificadora. O que que é uma qualificadora no direito penal? Ele aumenta aquela pena, porque no direito penal ele tem as penas atenuantes e as qualificadoras. E no Uhum, caso aqui vai aumentar, né? O que seria punido de 6 a 10 anos passa a ser punido de 8 a 12 anos. sim. Eu tô rindo Tá aqui ouvindo? porque eu Acho me que para lembrei de ouvir. uma história. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. É, eu tô me lembrando de uma história aqui que Aham. eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu tinha um namoradinho que eu queria fugir de casa com ele. Sabe essa história? E aí a minha mãe dizia pra mim que se eu fizesse Hum. isso, ela ia denunciar ele, porque ele já era maior de idade. Isso é possível? Isso é possível legalmente? Tipo, minha mãe me ameaçava, dizendo que se eu fosse embora de casa com ele, ela ia denunciar ele por estupro. Ela falava isso pra mim. Isso é possível? Ou se eu dissesse que era consentido, não caracterizava crime? Ou eu sendo menor, não importa o que eu penso? Não, é só menores de 14 anos. Tá, mas No de caso aqui que eu te 14. falei foi o estupro. Estupro é quando é relação sexual sem consentimento. Mas a palavra da minha mãe contra a minha, quem vence? A minha ou da minha mãe? Mas você tinha quantos anos na época? Uns 16 para 17. Ai, vale a sua. Vale a minha, né? Tá, que bom. Porque, Tá, menor, porque menores de 14 anos, isso é bom frisar aqui. Mesmo que a menina diga foi porque eu quis, eu amo loucamente, estou apaixonada, é não considerado interessa. crime de vulnerável. Não Tá, interessa. tá. Tá. E aí, se a pessoa, se essa vulnerável tá fazendo sexo com um garoto menor de idade, e aí, mas acima Aí dos você está deixando 14. só mais complicado, né? Curiosidade, minha filha, esse assunto é bizarro, porque a gente vê muito. É, Ai do céu, a gente vê muito isso aí. Ah, mas o menino tem 16 anos, a menina tem 12. Como assim? Como é que lida com isso, entendeu? Porque as uhum. nossas crianças, as crianças de hoje. Quantos anos você tem, Rai? Tenho 29. Quanto? 29. 29. Então, você tem aí uma diferença de 6 para mim, mas eu acredito que você, enquanto criança, você não era como as crianças hoje, que aos 10 Não. anos são mais espertas do que nós. E essas Com esperta crianças, não. elas, se você vai, por exemplo, para uma região mais pobre do Rio de Janeiro, as comunidades, as favelas, você vê que as crianças é outro nível de criança. Então, é muito difícil se lidar com isso, né? Porque as meninas de 12 já fazem sexo consentido, se é que eu posso falar assim, com os moleques de 18, 20. E aí, sabe? É uma loucura isso daí. Eu não sei, não consigo nem conceber. Eu fico doida. Eu quero esbofetear todo mundo. É complicado até pela nossa cultura, né? A sexualização infantil, ela tem crescido absurdamente no Sim. nosso país. Hoje em dia você vê novinha, não sei o quê, nas músicas, né? Hoje em dia Sim, fala da parte sexual, assim, de uma forma bem tranquila, né? Que até é eu tenho verdade. vergonha de falar, e as crianças falam, eu fico. É Sim. bizarro.
Eu fui, E porque eu sempre gostei muito de dançar, né? Fui participar de uma aula de dança um dia desses. Saí de lá horrorizada com a letra das músicas. Falei, gente do céu, o que está acontecendo no mundo? é difícil ser cristã, né, Rai? É bizarro. Pois sim, porque às vezes você não. Você fala, poxa, eu tô com vontade de dançar. E aí você chega lá no negócio, é complicado. Bem Complicado. complicado. Ô, Rai, os pais que sabem do estupro, mas não denunciam, eles podem ser responsabilizados criminalmente? Omissão. E Porque se eu aquele que tem sei. a tutela sobre o menor e sabe que aquilo aconteceu, ele responde por omissão. E a omissão é a mesma coisa que você está praticando aquele crime. E se eu sei que isso está acontecendo na casa de um vizinho, por exemplo, e, e ninguém de lá denuncia, eu posso denunciar? Você pode, diz que 100 tá aí para isso. Entendi. Diz que 100 ali, porque muitas vezes a pessoa não quer se identificar, né? Pode ser feita uma denúncia anônima também. Tá ótimo. Rai, para encerrar, fala para mim, se eu estiver precisando de ajuda, como eu faço para procurar o projeto, você, as meninas, tem atendimento psicológico também, né? A Bia tá aí também, no Nossas Histórias. Tá, a Bia, nossa, a Bia é minha professora lá. Ela me ensina muito. Apaixonada pelo trabalho dela. Assim, gosto muito dela. Uma ótima profissional. Vocês podem nos procurar, né, pelo Instagram, Nossas Histórias Curam. Pode mandar o relato também pelo nosso e-mail, nossashistoriascuram@gmail.com, que a gente responde. Pode mandar também até para o pastor Anderson o relato do que aconteceu, que ele nos repassa E não tudo que precisa ser de aconteceu. Brasília, vocês atendem psicologicamente o país inteiro. Sim. A Sim. gente não falou sobre a questão de pais que favorecem a prostituição, né, daquela Ai do criança para ganhar dinheiro em céu! cima de a exploração sexual. Por favor! Eu achei que isso aí ia frisar muito nesse ponto. Não, eu vou falar assim, É ó, que uma questão. esse assunto é um assunto que me constrange demais. Eu tenho bastante dificuldade de raciocinar sobre esse assunto. Então, assim, fale, porque se depender de mim, eu vou recuar. Então, fica à vontade, Rai, fala. Eu tô te falando, se a gente for falar tudo aqui, é que assim, tem a exploração, né? Existe o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual do vulnerável, que é você favorecer, fazer aquele ambiente para ter aquela prostituição daquela criança e tudo mais. E tem também aquele pai, aquela mãe, que ganha dinheiro através disso, que é o chamado o rufianismo, palavrinha difícil, né? Que ele está previsto no artigo 230 do Código Penal. Ele é objeto de bastante discussão, né, no âmbito doutrinário jurídico. E assim, ele diz o quê? Ele diz que tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros, ou se fazendo sustentar no todo ou em parte por quem a exerce. Aí, se a vítima for menor de 18 e maior de 14, e o crime é cometido por ascendente, que seja pai e mãe, padrasto, madrasta, irmão, que acontece muito por exemplo, no Amazonas. Já ouviu falar? Essa questão de os pais colocarem as filhas para se prostituírem para tirar uma renda, né, disso. Sim, E isso é muito importante de ser dito, porque não acontece somente lá, infelizmente, não, acontece no país inteiro. Não que lá seja bom de acontecer, mas estou dizendo assim, que a televisão coloca como se só acontecesse lá.
Desculpa que a minha rinite está atacada, tô meio rouca. Que parece que só acontece lá, mas acontece, infelizmente, nos lugares que a gente menos imagina. E quando você vê esse tipo de atitude de um pai ou uma mãe ganhando dinheiro em cima de uma criança que está se prostituindo, por favor, gente, denuncia, porque vocês não sabem o que aquela criança está passando, né? Que se para uma mulher adulta que muitas vezes se prostitui no intuito de ganhar dinheiro para sustentar os filhos, que acontece muito também, imagina para uma criança que é obrigada a fazer aquilo, sentindo dor, sentindo tudo aquilo, e tirando dela a inocência, né? Imagina a dor que essa criança não sente. E é assim, nos procure no Instagram, procure o pastor Anderson, porque assim, infelizmente, nem todos os pais têm aquele amor pelos filhos, né? Sim. Tem dá aquela proteção para os filhos. E se souberem de alguma coisa, nos procure que a gente está aí à disposição E o que que para acontece com poder essas ajudar. crianças? Elas são encaminhadas, né, para um acompanhamento psicológico, para poder reduzir aquele trauma, né, para elas poderem saber lidar com isso e realmente tratar, né, aquela criança emocionalmente falando também. Sim. Tem mais alguma Denuncio. pergunta? Eu não tenho, não. Tô Não devastada. quer entrar mais não? Já tá? Porque tem tanta coisa, né? É isso. O direito penal, assim, ele é muito duro às vezes, né? Os casos que a gente vê na realidade. Mas é tão gratificante quando você vê uma criança sendo tratada, sendo resgatada de uma situação dessa. É muito gratificante. Eu imagino. Mas Tá bom? eu não. Eu acho que Não dá, né? não. Pra mim não dá. Eu acho que é uma capacitação do Espírito Santo mesmo, assim. É, Você no começo, igual eu conseguir. te falei, eu sofria. Mas eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Aí eu não consegui sair da área, fui entrando cada vez mais. Aí o pastor Anderson me chama, eu falei, é isso. É, mas Foi eu acho isso. muito difícil, principalmente porque o projeto começou na igreja, né? Começou para abusos na igreja. E aí, você falando disso, de pais que entregam filhos para prostituição, eu comecei a pensar que isso deve também acontecer em ambiente religioso, a gente não faz ideia. Tipo, entregar a criança para, sei lá, eu vejo tanto pastor maluco falando que eles precisam tirar a virgindade da moça, a história do pênis santo, a história do não sei o quê. Não sei- Ai. E aí eu começo a entrar nesse lugar que pra mim é difícil sair, entendeu? Difícil sair daí, eu começo a ficar irada e eu fico meio louca, assim. Para mim é um assunto muito difícil mesmo de engolir, não me desce. Eu sou a favor de castração química, entendeu? Pegou Entendi. castra, sabe? Então, eu prefiro não falar muito nesse aspecto para não gerar sentimentos ruins, mas louvo a Deus pela sua vida, pela sua coragem e a coragem da equipe de vocês, porque eu imagino que também as psicólogas, e aí eu convidei a Bia, inclusive, para vir fazer uma live comigo sobre conversão de pessoas com incapacidade cognitiva, mas agora já estou pensando em também trazer ela, se ela quiser, para falar comigo sobre esse tratamento de pessoas que sofreram violência sexual, porque não é fácil você ouvir as histórias dessas pessoas. Eu ouço muitas todos os dias, porque eu não sou psicóloga, eu não sou advogada, mas eu me coloco sempre à disposição de ajudar as mulheres com problemas nos seus casamentos. E 90% dos problemas em seus casamentos vêm de traumas sexuais vividos na infância e na adolescência, né? E foi bom você pontuar casamento aí, porque também existe o estupro marital, né? Onde Pode aquela falar. mulher é obrigada a manter relação sexual com o cara, mesmo não amando, mesmo querendo sair do casamento. Eu sei que nós, como
cristãs, a gente acredita no casamento e tudo, mas às vezes o cara trai a mulher, faz um monte de coisa, e a mulher Bate nela. meio tudo, sofre realmente a violência dentro do casamento, ela não consegue sair do casamento, porque, como cristã, ela acredita que o casamento é para sempre e tem que passar por cima de tudo que acontecer, seja violência, seja estupro, seja tudo. E essa mulher também precisa de tratamento. Nós acolhemos muitas mulheres com esse tipo de problema, né? O pastor Anderson, inclusive, frisa muito nessa tecla de que a mulher tem que se posicionar e realmente a gente está tentando trazer essa vontade para essas mulheres de, não é vontade, né? Essa coragem de sair dessa relação abusiva. Sim, e eu vejo que vocês também têm vários cursos de capacitação volta e meia para que essas mulheres que dependem financeiramente de seus parceiros tenham como sair Também. dessa situação sem passar fome, né? Porque muitas delas também continuam num casamento porque em algum momento abandonaram a si mesmas e não estudaram, não se capacitaram profissionalmente e dependem deles, né? Você me lembrou de mais uma coisa. Quanto mais fundo você vai, mais coisa eu lembro. É que essa mulher que sofreu essa violência, ela tem direito, tá? De receber uma pensão durante um ano do cara que violentou ela, seja sexualmente, seja moralmente, ou até mesmo violência corporal, né? Psíquica, sim. Mas veja, é muito difícil também denunciar, porque se esse cara estupra, se esse cara violenta, ele vai matar essa mulher. Pelo menos ele vai É, ameaçar matar essa mulher. Então ela tem que sumir. E como que some recebendo uma pensão? já teve cara. Ah, tem como, sim. Deposita e ele não precisa saber onde é que ela tá. Deposita na conta dela. E É, essa mulher tem direito também, existe a casa-abrigo, né? Que essa mulher tem direito, que a justiça faz o requerimento e essa mulher vai para essa casa-abrigo, onde não é divulgado o endereço dela. sim. E é E assim, importante lembrar, é sempre importante falar, já que nós estamos falando como mulheres cristãs, que a submissão da mulher ao marido é ao marido cristão. É ao marido que ama ela como Cristo amou a igreja. Então, eu me submeto àquele que me ama como Cristo. Eu não me submeto a qualquer um, eu não me submeto em qualquer circunstância, eu não me submeto sendo violentado. Eu me submeto por amor e em amor. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Os princípios cristãos, eles vêm para nos ajudar a lidar com todas as circunstâncias, inclusive com tudo isso que nós falamos hoje. Por quê? A palavra diz que a criança precisa ser protegida. Ela começa a falar do órfão. Então, se eu preciso cuidar do órfão, eu preciso muito mais ainda ter cuidado com as minhas crianças, com as crianças das minhas vizinhanças, né? Eu fico muito triste porque nós perdemos o senso de comunidade. Mulheres tinham muitos filhos antigamente, por quê? Porque havia uma comunidade que se juntava para colaborar com a criação dessas crianças. Não era cada um dentro do seu apartamento sem saber o nome do vizinho. Então, a palavra de Deus, ela fala de comunhão de uma igreja, que é uma igreja que se une para aplicar bons princípios e cuidado. Então, eu preciso cuidar da minha criança para que seja um adulto saudável, para que esse adulto saudável continue sendo parte de uma comunidade de cuidado. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental para que a gente não precise da lei. Cristo é fundamental para que eu não precise viver debaixo da lei. É isso que a Bíblia fala no Novo Testamento inteiro, que nós não precisamos mais da lei porque temos o Espírito Santo que nos convence. Então, eu oro ao Senhor para que esses homens convertam-se, para que essas mulheres abusadoras convertam-se,
né? Para que encontrem o caminho da verdade, o caminho da vida e convertam-se. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos proteger nossas crianças, inclusive da televisão, inclusive das redes sociais, porque pornografia hoje não é só sexo explícito, é principalmente sexo implícito em fotos seminuas, em incitação de beijos apaixonados, ardentes, né? Que levam a nossa criança a pensar em sexualidade precoce. Então, que a gente possa proteger os olhos, o coração e os ouvidos, né? Outra coisa interessante, você sabia? É só uma observação, que é crime você ter no seu celular imagens com criança ou adolescente tendo relação sexual, seja com adulto, seja com outro adolescente. Por exemplo, você está num grupo de WhatsApp, aí você recebe aquela imagem, você não deleta, a polícia vai investigar, vai ver que tem no teu celular, tu responde também por esse crime. E Agora, mostrar também para criança também é crime, né? Mostrar com pornografia para certeza. criança. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre isso, né? Que é a proteção contra a pornografia e o aliciamento juvenil, Então, aquele né? vô que Que mostrava pornografia pro neto, ele pode ser preso, ele deve ser preso. deve ser preso. Esse é um crime, né? Aqui o artigo 240, né, do ECA, ele fala sobre isso. Ele trata prioritariamente da imagem vendendo condutas de como produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente também, tá? Além de mostrar para aquela criança, o fato de envolver criança também é crime. Assim, eu sei que era para ser claro, né? Mas muitas vezes a pessoa acha que não é crime, né? Pessoa que tem aí um pensamento Progressivo. mais, não sei, progressivo mesmo. É isso, é importante frisar isso, porque muitas vezes fica nessa história de novinha na música, novinha, novinha, novinha. Essa história de novinha acaba levando para pornografia, acaba levando para sexualidade, né? O que torna crime. E o que eu vejo nas músicas é só vai novinha, né? Não tem É, 18 anos, mas já sabe fazer não sei o quê. Todas essas coisas assim, envolvendo criança e adolescente. nossa, é pesado, E né, Rai? realmente é orar, pedir É, a Deus. que o Senhor Mas se a gente está derrame. aqui também, Deus qualifica as pessoas para a gente poder ajudar, né, essas crianças a terem Exatamente. seus direitos garantidos. Né? @nossas histórias curam. Muito obrigada, Rai, por ter vindo aqui, por ter Por nada. dado o seu tempo para nós. É um tema que eu fico realmente constrangida, eu não, eu fico meio. Me comove demais. Então, eu fico muito feliz de ver uma mulher mansa e doce como você, tratando de um tema tão difícil e tão pesado de uma maneira leve, porque eu agradeço a Deus pela sua vida mesmo e orarei sempre por você, porque não é fácil não, um coração que suporte viver e presenciar todas essas coisas e não se corromper, não se quebrar, né? Porque a nossa fé não pode ser abalada por causa dos males do mundo. A gente sabe que a gente está num mundo caído, a gente não está ainda no céu, nem na eternidade, então a gente tem que lidar com essas coisas. E Deus te capacite cada dia mais, que o Senhor se derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você e seu marido sejam muito felizes. Amém. Ó, a Muito Adriele tem obrigada pelo uma. convite. A Ah, Adriele tá com uma pergunta aqui, ó. Ela falou: eu estava numa farmácia com meu filho, que tem 11 anos, e um senhor estava no celular e mostrou para o meu filho. Ele me falou que era uma coisa feia, eu fiquei muito brava.
Como reagir nesse momento? O que fazer? Denunciar. Ela pode Tirar chamar a foto polícia do nessa cidadão e hora? denunciar. Pode. 190. O 100 é denúncia Diz que tem e o também. O 190 é 190, no caso, flagrante. seria chamar a polícia para. No flagrante. Polícia militar, né? Sim. Não Porque tá, como ela querida? não sabe o nome, como é difícil, né, você reconhecer aquela Sim. pessoa, civilmente falando, você tem que achar o jeito mais rápido de poder conter aquele cidadão ali para ele poder responder por isso, para não fazer mais vítimas, né? Não, até para aquela criança se sentir protegida e ouvida. Ela vai pensar: Pela puxa mãe. vida, minha mãe chamou a polícia para me defender. A minha mãe me ama, né? Porque a gente, É. não, deixa pra lá, deixa passar. A criança fala: então eu vou falar pra quê? Se não vou me defender, não vou fazer nada por mim. Deve ser normal, né? A gente ensina pra criança que ela tem onde buscar ajuda e é na própria família, né? E a criança aprende também que aquilo é errado, né? Exato, exatamente. Tem consequência. Exatamente. É isso. Nossa, que bacana, minha primeira live. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao mundo das lives, ô Rayane. Que você possa Eu fazer tava tão mais. nervosa. Tava mesmo, você podia ter me falado, a gente orava junto antes, a gente conversava um pouco, você ia ficar mais tranquila. Aqui é Tô até com meu tranquilo. chazinho aqui, ó. Inclusive divulgar aí, ó, Boaz para as mulheres que sofrem violência. Lá tem Krav Maga, Muay Thai, Jiu-Jitsu, tudo isso. Lá É no gratuito, Hub, Rai? Isso aí, esse para as Boaz é mulheres que gratuito? estão sendo atendidas pelo projeto, sim. Que belezinha. O Não, Cure é uma eu sou, expansão de muitas coisas também, né? Nossas sim, sim. histórias. Eu sou O muito Nossas Histórias, na apaixonada, verdade, agora é uma ramificação do Cure. Porque não muito faz bom. sentido um funcionar e o outro não, né? E o Cure, como é mais antigo, é o nosso espelho. Que bom. Eu sou muito apaixonada pelos projetos de vocês. Vocês são incríveis. Eu acho que se eu tivesse aí em Brasília, eu tava enfurnada em todos os lugares, porque eu sou muito apaixonada por vocês, pelas meninas, enfim. Eu amo a vida de É vocês. muito gratificante. Vocês podem contar comigo para o que eu puder, sabe? A hora que for, só o meu Instagram tá aberto para a voz de vocês sempre, tá bom? Muito Tá obrigada. bom. Depois marcar uma live com as meninas do Nossas Histórias. Tem outras advogadas aí, psicólogas, né? Sempre, sempre, sempre. Quando vocês quiserem, é só vir falar do que quiser, tá bom? Muito obrigada pelo Tá teu bom, muito tempo. obrigada. Um Obrigada a beijo. você pelo convite. Beijo, com Deus. Obrigada Tchau, a todo tchau. mundo que assistiu. Ana Negrete, Obrigada, galera. maravilhosa. Te amo, Aninha. A Ana que fez o intermédio entre você e eu. Falei, É, Ana, vê no... lá com o Rai, vê com o Rai se ela não me dá a honra Ana de, tá de falar. gravidinha. Gravidinha? Gravidaça, né? Gravidona. É. Daqui a pouco ela Muito costa linda essa ela. criança. Sabia? Ela... Eu descobri que a Ana é prima da minha prima. Olha só que coisa, famílias. Ela foi cantar no meu casamento, aí minha prima entrando no casamento e ela conhece essa mulher. Minha prima. Falei, então é prima da minha prima? Ela sou. Ai, que Que legal. belezinha. Eu amo Aí, a Ana demais. Ela é muito querida, ela é muito ela é linda. especial. Ela, ó, eu Ela fui é. aí, eu fiquei O John, apaixonada. Ela, o John, o Rômulo, o Carlos, a o Thaísa, Robert. o Robert. Gente, não, vocês A são muito Esté é maravilhosos. maravilhosa também. Eu não conheci todo mundo, né? Todos ali têm o seu papel. Sim, eu fiquei pouco no Hub. Eu fiquei mais lá na igreja gravando conteúdo. Então, eu fui no Hub 2 vezes só, conheci pouquíssimo. Conheci a outra Rai também, a secretária lá da Ai, a igreja. Ryan. A É, Ryan do Anderson. Não é, mas não é o pastor Anderson, é outro Anderson. é outro. É.
Então tá, meu bem. Obrigada, tá? Fica com Deus. Tá? Obrigada a você. Um Tchau, tchau. beijo, até a próxima. Tchau, tchau. É.